Existem alguns assuntos que são chamados de assuntos emocionais. Um assunto é emocional quando a emoção ultrapassa a razão. Alguns deles, e assuntos bem sérios, como por exemplo o aborto, pena de morte, uso de esteroides anabólicos. E parece que treinamento de glúteo também se tornou um assunto emocional. Agora há pouco, o professor me disse que não adianta você ficar utilizando métodos de treinamento para diferenciar o glúteo das atletas, porque isso vai depender muito mais da genética da pessoa. Sim, vai depender bastante da genética, não só para desenvolver o glúteo, mas como para desenvolver o bíceps, o quadríceps, a sua panturrilha e por aí vai. E quando eu falei sobre novos métodos de treino para desenvolver glúteo ao máximo, ele atribuiu as conquistas das atletas ao uso de farmacológicos, tá? Ao uso de drogas. Aí eu falei, mas isso é a mesma coisa que pensavam na década de 80, na década de 90 até hoje, quando falavam sobre atletas de bodybuilding, colocando toda a responsabilidade dos resultados que essas pessoas tinham no uso de esteroides anabólicos, quando isso não é verdade. O que é verdade é uma composição de fatores, tal como o uso de farmacológicos, treino e dieta alimentar. A perfeita combinação desse tripé é que perfaz o alto resultado de atletas que se dedicam ao treino de ordem profissional dentro dessa modalidade, na qual não existe exame antidoping. Ok, mas não. O indivíduo prefere dar todos os créditos ao uso da droga, como sempre foi. Pois bem, o desenvolvimento máximo do glúteo das atletas nos dias de hoje, eu acredito a invenção e a evolução, se é que nós podemos chamar isso de evolução, da categoria Wellness, que foi criada lá pelo Gustavo da Pergos, do Rio de Janeiro. Tá? As primeiras atletas eram atletas tipo modelo de praia, a gostosona da praia, e depois a modalidade foi se tornando uma modalidade mais atlética e pediu-se maior definição e maior desenvolvimento muscular. Hoje existe um direcionamento para que essas atletas não fiquem a parte superior do tronco tão desenvolvida, tão volumosa como algumas começaram a aparecer. Ou seja, esses pedidos da federação, ela varia com o tempo. E seguindo a trilha desse desenvolvimento, eu posso nomear duas grandes atletas. Uma delas hoje está no ápice, a outra esteve muito tempo no ápice, que foi a referência. E a referência que nós temos sempre é a melhor do mundo. E a melhor do mundo hoje é a Franciele Matos. E aquele glúteo, o tal do glúteo gota, tá? É aquilo que se pede. Antes disso, nós tínhamos a Ângela Borges, que fica ali, ó, paralela à Franciele Matos. Mas ela não apresenta aquela gota que a outra já apresenta. Naturalmente, várias outras meninas. Então, passou-se a aceitar isso como uma forma de diferenciar a atleta campeã dentre outros atributos. Agora, a Franciele, pelo que eu entendo, nesse momento ela está no limite, ela está no ápice desse desenvolvimento. Não deve ter um desenvolvimento além daquilo que ela já apresenta no momento, principalmente do tronco acima, tá? E isso é muito importante. Muito bem, vamos verificar o seguinte. A estratégia, o arsenal de exercícios que essas atletas e algumas outras criaram é que dá essa visão tridimensional ao glúteo. Porque no passado, quando eu preparava atletas, e eu preparei várias atletas. Quer me ajudar aqui, professora Franciele, que acabou de chegar? Vou até mostrar alguma das atletas para vocês. O professor treinava, o que eu auxiliei muito o treinamento. Tá aqui, ó. A Miss Olímpia Juliana Malacarne,
Gal Ferreira, que depois passou a se chamar Gal Yates. Está aqui a grande Larissa Reis, Patrícia Spezia, Luana Muttoni, Alice Matos, a minha querida amiga Jéssica Sestren e de novo aqui a Juliana Malacarne, tá? E várias outras, tem até a professora Franciele Guimarães ali, né, no ensaio fotográfico, ela que competiu biquíni, e quando ela começou o fitness coreográfico, a categoria simplesmente desapareceu no Brasil. Mas nessa época, ainda não existia a wellness como existe hoje. Ela estava apenas iniciando, tá? Ela estava apenas iniciando. E com a evolução da wellness, essas atletas se beneficiaram do arsenal de exercício que alguns técnicos teóricos da musculação acham que é completamente inútil. Completamente inútil, my fucking eggs, tá? Vou dizer para vocês. Se você quer alguma referência neste mundo, você vai buscar o melhor do mundo. Não a pessoa que só fica vociferando, mas nunca apresenta bosta de resultado nenhum. Então você se referencie no treinamento lá da Franciele Matos. Você se referencie no treinamento da Ângela Borges. Porque essas garotas, elas representam o ápice do desenvolvimento dentro dessa categoria. E não é teóricos que vão ditar regra. Mesmo porque não existe nenhum trabalho, nenhuma ciência que desatribua aquilo que essas meninas vêm fazendo. Porque, naturalmente, nós sabemos que o agachamento e o agachamento a fundo é um exercício excelente para trabalhar glúteo. E se eu tivesse que escolher um, eu ficaria com esse. Para o atleta masculino, sim, mas para a mulher, eu escolheria o avanço no caixote. Aliás, quem divulgou o avanço no caixote, o avanço no Smith Machine com um step, fui eu. E deixo para vocês aqui o artigo que eu fiz com a ajuda do Dr. Marco Aurélio Fortes, há muito tempo atrás, e publiquei numa revista, na revista Muscle Inform. Tá aí o artigo aí para vocês, tá? Esse artigo não é um artigo científico, mas é um artigo de revista, para quem realmente quer, para quem quer conhecimento que seja realmente útil. E esse trabalho aí auxiliou muitas atletas. A elevação de quadril, tá? O bridges, tá? Eu também sempre utilizei. Eu utilizo o bridge há 30 anos. Inclusive, uma vez eu publiquei lá no tal do Orkut, na época do Orkut, a elevação de pelve, tá? Na qual eu subia com os meus pés na crista ilíaca da atleta e ela fazia com uma sobrecarga extraordinária. Eu fui altamente criticado porque eu subi em cima da crista ilíaca dizendo que aquele exercício não servia para bosta nenhuma. Então, hoje em dia, esse exercício é largamente utilizado e muitas pesquisas bem conduzidas relatam que esse exercício é realmente ótimo para complementar outros exercícios desse trabalho tridimensional. A abdução e angulações diferenciadas, não apenas de 90 graus, angulações variadas com 45 graus, 35 graus. A abdução é utilizada, o coice em 4 apoios, ou os trabalhos realizados com cabo atado à parte distal da perna das atletas, são alguns dos exercícios que são utilizados dentro desse arsenal de exercício e com sucesso. Porque se não tivesse sucesso... existe um trabalho, uma pesquisa que demonstra que esse arsenal de exercício vem auxiliando a construir os glúteos mais tops do mundo dentro dessa modalidade? Não existe. E se houver, vai ser um assunto, um artigo com limitações, tá? Metodológicas. Os cientistas, eles sabem, eles se deparam com uma série de questões, né, que eles não conseguem responder, tá? Então, dentro desse espectro de exercícios e a combinação e a aplicação desses mesmos, quer boas informações, vai procurar aquilo que as melhores do mundo fazem e não aquilo que teóricos da musculação falam, tá? Ótimos treinos para todas vocês aí que consigam construir glúteos maravilhosos. Resolvi dar uma prolongada aqui no vídeo, porque dentro desse arsenal eu esqueci de mencionar o búlgaro e a flexão nórdica, tá? A flexão nórdica. Só que eu uso a flexão nórdica também há cerca de 30 anos. O que eu falo eu provo. Eu tenho até um vídeo antigo pra caramba, onde aparece a Duda Yankovic, a própria Larissa Reis, fazendo o tal da flexão nórdica, a qual eu nem sequer sabia o nome na época, e já fazia com sucesso, é lógico. Isso não é exatamente para o glúteo, mas é para o isquiotibial. Normalmente as nossas atletas, quando fazem o trabalho de isquiotibial,
também fazem o trabalho de glúteo. A professora Franciele, que está aqui, ainda lembrou que quando houve esse pedido do glúteo gota, a própria Ângela Borges, que tinha um glúteo mais arredondado, ela mudou o treino e conseguiu uma mudança até expressiva, tá? Mas é lógico, ela não conseguiu alcançar o mesmo nível da Franciele, porque a genética dela é outra. Então você pode modificar, assim, boa parte do seu corpo, aplicando metodologias, combinações de exercícios, que podem eventualmente ser bem úteis para vocês, tá? Vamos lá. Vamos. Vai. Vamos. Vai. Aí, como é que foi? Como é que foi o exercício aí, garotos? O que você acha, Duda? Sim, ó. Dói pra caralho. Como é que é? Qual é o exercício? Ótimo, adoramos. Muito bom. Vamos ficar com a bunda linda.